Essa estimativa é uma estimativa absolutamente por defeito. É o minimamente mínimo, como dizia o Álvaro Leiborinho Lúcio na conferência de imprensa, quando fizemos a apresentação do relatório. Nós chegámos ao valor das 4.800 vítimas a partir dos 512 testemunhos que nós recebemos. Nesse inquérito, nós fazíamos uma pergunta à pessoa que estava a responder, que era uma vítima ou uma testemunha de um abuso, se conheceria mais crianças que naquela altura tivessem sido vítimas do mesmo tipo de abuso. E, portanto, as pessoas responderam com um número, com uma aproximação, etc. E nós, ao somar essa quantidade de crianças que as 512 testemunhas referiram, chegámos ao número de 4.800 e tal, portanto, cerca de 5.000. Isto não representa, não é uma estimativa do total de pessoas abusadas entre 1950 e 2022. É, sim, o número, por defeito, da quantidade, de uma rede de vítimas que se pode reconstruir a partir daqueles 512 testemunhos. Portanto, nós não podemos fazer, como fez a Comissão Francesa, uma estimativa para a população global. Porquê? Para a população portuguesa. Porquê? Porque nós não trabalhamos com uma amostra estatisticamente representativa da população portuguesa. Nós não tínhamos na nossa amostra a reprodução das características gerais da população portuguesa, em termos de homens, mulheres, níveis de escolaridade, locais de residência, etc. Como nós não tínhamos esta amostra estatisticamente representativa, que é uma amostra aleatória, por cotas, como quiser, mas que é um processo muitíssimo mais dispendioso, muito mais sofisticado do ponto de vista técnico, nós trabalhamos, digamos, com uma amostra qualitativa. Uma amostra que se obteve como? Divulgando da maneira mais ampla possível o nosso apelo ao testemunho, que se chamava Dar Voz ao Silêncio. Dê voz ao seu silêncio. Nós tentámos difundir essa mensagem de todas as maneiras possíveis e imaginárias, através da televisão, através dos jornais, através das associações, etc, etc. E, portanto, é uma espécie de lançar a rede. E, uma vez lançada a rede, nós obtivemos 512 pessoas que vieram até nós e que prestaram o seu testemunho. Aliás, foram mais pessoas, mas houve cerca de 10% de inquéritos que não foram validados. Portanto, nós temos uma amostra com características especiais, onde estão sobretudo sobre-representadas as franjas de população mais escolarizadas, porque são aquelas que estão mais habituadas a usar a internet ou que têm mais capacidade e mais, digamos, mais competências, até simbólicas, de agarrar num telefone e dizer eu quero fazer uma denúncia de um abuso sexual de que fui vítima, pessoas sobretudo de meio urbano. Nós temos a noção de que não chegamos ao Portugal profundo, às franjas menos escolarizadas, às franjas mais velhas da população. Temos todos esses meios representados na amostra, mas não há dúvida nenhuma que é uma amostra de um meio social particularmente escolarizado, no caso português. No caso português. Duas coisas que foram difíceis. Foi, chegar às vítimas. Ou seja, um esforço enorme, mas enorme, enorme, de contactar todas as instituições e mais algumas que nos pudessem fazer chegar àquilo que nós chamamos o terreno. A maior parte das instituições que nós contactávamos diziam tudo isso tem imenso interesse, vocês estão a fazer um trabalho extraordinário, etc. Mas depois, na prática, fazerem proativamente qualquer coisa para nos efetivamente colaborarem connosco, foi muito difícil. E não estou só a falar de municípios, de centros de saúde, do Ministério da Saúde, de imensos órgãos de poder local, regional ou nacional. A Igreja Portuguesa, embora nos tenha dado total liberdade para fazer o que entendêssemos, e desse ponto de vista foi condições verdadeiramente excepcionais para uma equipa de investigação, ser completamente autónoma. Mas, na verdade, depois
quando nós pedíamos aos bispos, às ordens religiosas, etc., que fizessem uma campanha ativa para chegar às vítimas, houve muitos bispos e muitos, digamos, pessoas que estavam no topo da hierarquia. Nós fazemos esse apelo, mas agora somos pregoeiros. Segundo aspecto muito difícil, os dilemas éticos. O facto dos abusos sexuais de crianças, nomeadamente na Igreja Católica, terem de repente aparecido no espaço público português como um tema muito, muito importante, um tema, falava-se a toda a hora disto, veio, do ponto de vista das vítimas, para muitas delas, destabilizar e reabrir o trauma. Mas tivemos o feedback de muitas vítimas que nos escreveram a seguir, a dizer: finalmente eu ouvi a minha voz. Finalmente a minha voz foi ouvida. Porque nós tínhamos a sensação de que grande parte da hierarquia da Igreja e grande parte da sociedade portuguesa não tinha a noção da malignidade, da perversidade que é um abuso sexual de uma criança praticado na Igreja Católica. Eu acho que há uma página que foi virada e sem retorno, porque do ponto de vista social e mesmo do ponto de vista dos católicos, dos católicos portugueses, há uma intolerância brutal neste momento em relação a qualquer tentativa de minimização ou de relativização do problema dos abusos ou da ocultação. Com exceções, evidentemente, de franjas mais conservadoras, que veem nisto o fim da Igreja, o fim do catolicismo, enfim, um atentado a tudo aquilo que é o cristianismo. Eu penso que, do ponto de vista da discussão pública, isto é um assunto sem retorno, e é sem retorno também para a Igreja Portuguesa. Não temos dúvidas que houve muitos bispos que ocultaram casos. Penso que agora será muito mais difícil fazê-lo. Muito mais difícil fazê-lo.